Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Queria agradecer o espaço aí. Valeu mesmo. Estamos aqui com o Vinícius Silva, um pica designer gráfico, trabalha na Sumitomo, Ah, um moreno alto, bonito né? e sensual. Alto eu não sou muito, mas o resto aí eu agradeço. Meu melhor amigo. É nós, Ok. estamos juntos. Tamo junto, parceiro. Então vamos falar hoje sobre protagonismo negro. E não tinha como eu Beleza. convidar outra pessoa, né? Tinha que ser você. Então, obrigado por ter aceitado esse convite. E vamos lá. É, Vamos me lá, conta vamos lá. Me conta um pouquinho de como foi você se descobrir como negro, como foi esse processo, como que aconteceu, com quantos anos, o Uhum, que ajudou. uhum. Cara, eu acho que não tem uma idade específica em que eu, né, me descobri negro e soube a importância disso tudo. Foi um processo, como eu acho que é para a maioria das pessoas negras, é um processo. Você nasce e cresce onde quer que seja, e você começa a perceber indícios que a sociedade mesmo te dá, pessoas da sua família, pessoas próximas a você te dão, de que você é um pouco diferente. Isso, eu não acho que isso seja certo, mas é um processo, eu acho que meio que natural. E você começa a perceber processos, né? Você começa a perceber indícios de que você é um pouco diferente, por conta da sociedade e até pessoas próximas a você. E o que eu acho que me ajudou muito nisso foi o hip hop, o rap e toda essa cultura. Quando eu comecei a ouvir rap, desde muito novo eu ouço, quando eu comecei a ouvir, eu comecei a prestar atenção nas letras e via que alguns rappers sempre tocavam nesse assunto, de negritude, de como é ser preto no Brasil. E eu comecei a perceber algumas coincidências no discurso deles com a minha vida, mesmo sendo muito novo. E então eu acho que é mais ou menos isso, sabe? É um processo que, se não todos, a maioria dos negros passam, que você vai se descobrindo ao longo da vida. A sociedade te dá indícios, a sua família, seus amigos, e você começa a perceber isso. Algumas pessoas podem demorar mais e outras menos, mas acredito que em algum ponto da vida você vai descobrir, porque é meio que inevitável, assim. E é um bagulho muito louco, né, mano? Porque você vai percebendo coisas que acontecem com você que não acontecem com os outros. Ou que acontecem Exato, com os outros exato. que não acontecem com você, né? Sim, Tipo, mano, mas com certeza. quando é criança eu acho que é muito mais difícil, né? Porque você não tem essa consciência do por que que a professora tá olhando diferente pro meu amigo e não tá olhando pra Aham, mim, ou, aham. né, coisas assim. Mas o rap é a família que a gente escolheu, né? Acolheu a gente, É, com de braços certeza. abertos, não tem como não ser, né? Sim. Mas você lembra assim da primeira experiência que você teve, o primeiro momento que você olhou e falou, porra, eu sou negro? Aqui foi o divisor de águas, assim, a virada de chave. Você consegue lembrar ou não? Cara, eu acho que uma passagem, né, um bagulho que aconteceu comigo que foi, tipo, muito importante, assim, nessa minha percepção. Eu já não era nem criança, eu já era adolescente, estava ali, acho que no nono, primeiro ano do ensino médio, por aí. E eu tava andando na rua, né, eu sempre joguei bola, eu tava voltando de um dos treinos que eu fazia, tava voltando para casa e tava andando numa rua, não tinha ninguém na rua, tava passando alguns carros, mas poucos também. E tinha uma mulher na minha frente, uma mulher branca, né, mais velha, bem mais velha do que eu, e eu tava andando em direção a ela e ela no sentido contrário que eu, né? A gente ia passar um do lado do outro. E eu tava andando normal, tipo, eu já tinha consciência de que eu era negro, mas nunca tinha acontecido nada tão explícito assim, sabe? Aham, E quando eu fui chegando mais perto dessa mulher, ela não atravessou a rua, não saiu correndo nem nada. Mas eu senti que ela tava andando normal, ela tava com uma bolsa daquelas de ombro, sabe? E eu senti que aham. quando eu fui chegando mais perto, ela segurou a bolsa um pouco mais forte. E E eu ficou passei, apreensiva, assim, começou a ficar tensa. tipo, ela tava andando normal, aí quando eu cheguei mais perto, o braço esquerdo dela, o direito, não lembro, ela colocou mais forte, assim, pressionou a bolsa um pouco mais forte com o corpo dela, pra, né, dificultar a puxada da bolsa dela, coisa do tipo, não sei o que ela pensou, mas enfim. E eu passei por ela e eu não, né, não notei. Aí quando eu passei por ela, eu meio que parei assim na rua e olhei pra trás e vi que ela tinha soltado a bolsa. E eu comecei a pensar.
que ela pode ter segurado a bolsa por eu estar andando em direção a ela e ela, por algum motivo, achar que eu fosse tentar roubar ela, coisa do tipo, sei lá. E isso eu acho que foi muito importante para mim. Eu nunca conversei com essa mulher, nada do tipo, eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, se ela segurou a bolsa porque eu estava passando do lado dela, eu não sei o que aconteceu. Mas isso para mim fez eu perceber depois disso e até antes disso, né, com algumas lembranças que eu tenho, comportamentos diferentes, né, diferentes dos normais, assim, que eu vi que as pessoas tinham quando eu estava perto. E, tipo, do modo de falar, quando alguma professora, alguém, né, da escola, assim, vinha falar comigo, eles tomavam muito cuidado nas palavras que eles iam usar, e eu comecei a perceber mais isso. Então, acho que essa passagem, esse acontecimento com a mulher ali, foi importante para eu começar a perceber esse relacionamento diferente que as pessoas tinham comigo e com pessoas parecidas comigo, né, pessoas negras e tal. Sim, nossa, com certeza, foi uma situação assim, uma virada de chave realmente, né? Sim, com Você certeza. lembra como você se sentiu? Tipo, você se sentiu mal, você se sentiu triste, com medo, com raiva? Uhum. Como você se Cara, na hora foi o que eu falei. Na hora eu não dei muita atenção, eu comecei a pensar sobre isso mais depois, né? E, pra falar a verdade, eu achei um pouco engraçado, assim. Porque, como o nome diz, né, o Caralho, é preconceito. uma mulher. Tipo, como o nome diz, o preconceito, ele é uma coisa que vem antes. É o É, pré-conceito, é uma coisa que vem antes do conceito. Ou seja, ela não tinha nenhum conceito sobre mim, sobre a minha vida. Mas ela deduziu. o preconceito fez ela ter uma reação, uma ação que levou ela a fazer aquilo, né? A segurar a bolsa um pouco mais forte. E eu comecei a pensar sobre isso e achei engraçado. Porque, tipo, eu tava voltando de um treino de futebol, eu tava com roupa de futebol, né, de jogar bola, eu tava com o uniforme que a gente usava, e tava voltando pra casa, eu tava, tipo, cansado, assim, que era de tarde já, eu tava só andando, voltando pra casa, e por algum motivo a mina pensou que eu fosse assaltar ela, eu não sei o que passou na cabeça dela, mas eu achei engraçado isso, de como o preconceito faz as pessoas agirem e pensarem, sabe? Tipo, ela não conhece nada sobre você, não tem nenhum conceito sobre a sua vida. Mas ela presume alguma coisa, ela imagina alguma coisa na mente dela e faz ela ter um tipo De de, reação. de reação. E foi isso. É, Quando eu percebi, assim, esses tipo de reação das pessoas, algumas eu achava engraçado, algumas eu ficava com raiva, porque eu não me via diferente de ninguém, certo? Sabia que tinha algumas diferenças ali na cor da pele, no cabelo, no máximo, mas eu não me via diferente de ninguém. Eu via todo mundo como ser humano igual a mim, e eu como ser humano igual a todo mundo. E essas reações diferentes das pessoas comigo e com pessoas parecidas a mim, a maioria eu achava engraçado mesmo, porque para mim não fazia sentido. com certeza. E é um bagulho muito enraizado já, né, mano? Uhum. A gente, se você não for atrás de descobrir, de desconstruir isso na sua cabeça, a gente fica tendo essa reação o resto da vida. Esse Sim, sim, preconceito. sim, com Você certeza. acha Você acha que a partir da nossa geração isso vai mudar? Isso tá mudando? Você sente que isso tá mudando? Ah, com certeza. Eu acho que há algumas gerações passadas já isso tem mudado bastante. Eu costumo falar que o racismo estrutural ele é uma verdade, né? Total. Não tem como a gente fugir disso. Em algum momento você vai se deparar com racismo estrutural e quando você é negro, isso é muito mais forte, é muito mais perceptível para você. Mas eu acho que está mudando muito, assim, tanto as pessoas, né, da nossa geração, de gerações passadas, e pessoas mais novas, das gerações futuras que estão nascendo agora, elas já vêm com uma cabeça diferente. Elas já vêm com o pensamento de que não está certo você pré-julgar uma pessoa, você julgar uma pessoa pela cor da pele, pela roupa, pelo cabelo. E isso é um pensamento que vai se construindo ao longo do tempo, assim como foi o racismo estrutural. O racismo estrutural ele não foi nada declarado instantaneamente, foi uma construção ao longo do tempo, né? Uma construção da sociedade ao longo do tempo. E vai acabar da mesma maneira, vai acabar com uma construção social ao longo do tempo. Eu acho que Exato. o trabalho das gerações passadas, né, do Martin Luther King, desses grandes ícones negros, influencia muito, até hoje vai influenciar muito mais para frente ainda nessa desconstrução do racismo estrutural.
E essa desconstrução do racismo estrutural é um processo, assim como foi a criação do racismo estrutural. Exato, concordo plenamente. Foi importante, né, todos esses ícones. É Uhum, importante ressaltar o trabalho que eles fizeram, com ter o certeza. Obama como presidente. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Deixa eu cortar. Ah, é importante a gente ver esse trabalho e ressaltar e relembrar, porque não pode cair no esquecimento, né? Não, jamais. Exato. É, Então, continuando aqui nossa conversa, nosso papo, o que você acha do Dia da Consciência Negra? Você acha que é importante ter? Porque uma vez eu conversei com um outro amigo meu, que também é negro, e ele falou que odiava o Dia da Consciência Negra, Uhum, porque ele sentia que ele era muito visado no Dia da Consciência Negra. uhum, Ele falou, cara, que nunca fala nada, nunca se posiciona, nunca tem uma opinião. No Dia da Consciência Negra se posiciona só porque é o Dia da Consciência uhum, Negra. uhum. Tipo, ser tratado como uma pessoa normal, não como uma atração num determinado dia, sabe? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Cara, eu tenho um pensamento muito parecido. Eu acho que a história dos negros, né, a história das pessoas pretas, a história da negritude, é uma história muito vasta. É uma história muito cheia de cultura, de religião, de sofrimento, de vitória. Então, eu acho que isso não pode ser diminuído a um dia, certo? E eu Sim, concordo quando ele diz, quando esse seu amigo diz que a gente é muito visado no Dia da Consciência Negra. Pessoas que nunca se posicionam, nunca falam sobre o assunto, não tem nenhum tipo de posicionamento, nem sabe, na maioria das vezes nem sabe do que e como elas vão falar, acabam se posicionando e na maioria das vezes se posicionam errado. Nos protestos que teve, né, do Black Lives Matter, que inclusive já é uma hashtag, já é um assunto, um tema, um título que existe há muito tempo, mas só criou relevância agora. Eu vi muitas pessoas que nunca se posicionaram sobre, sabe, né, nas redes sociais, nem nada do tipo, postando hashtag, Black Lives Matter e coisas relacionadas. E eu não acho que, né, a pessoa esteja errada, talvez ela nunca tenha se posicionado por não ter um conhecimento, e agora ela estudou e tem o conhecimento e quis se posicionar, e beleza, tá certo. Mas eu acho que o Dia da Consciência Negra, ele é um dia que para a sociedade pode parecer uma coisa boa, sabe? Tipo, porra, a gente tá, né, um dia só para lembrar da história dos negros e vem muito o caso refletir, né? muito o caso, né, da história do Zumbi dos Palmares, que inclusive é comemorado, digamos assim, entre aspas, no dia da morte dele. Mas eu acho que não deveria existir um dia para se conscientizarmos sobre a consciência, sabe? Sobre a negritude. Eu acho que tinha que ser um pensamento comum já entre as pessoas. Tipo, não tem que ter um dia para você falar, beleza, negros são iguais a todo mundo, e eu, inclusive eu acho uma frase bem errada, mas enfim. Não, eu não acho que tenha que ter um dia para você tratar todo mundo como igual. Isso tinha que ser o comum, isso tinha que ser do dia a dia, tinha que ser a nossa rotina, tratar todo mundo como igual. Sim. Mas na maioria das vezes não é o que acontece, né? As pessoas passam por negros na rua e seguram a bolsa, como aconteceu comigo, ou atravessam a rua e acham que são coisas que a gente não vai perceber, né? São coisas sutis, mas como eu disse, quando você é negro, coisas sutis são muito mais perceptíveis, nesse sentido do racismo, né? Então acho que o Dia da Consciência Negra ele já foi importante, eu não digo que nunca foi importante, acho que foi importante, mas acho que hoje em dia a gente já é necessário um pensamento mais rotineiro, digamos assim, de que negritude é uma coisa real, existe, sempre vai existir, e que a nossa história é uma história muito rica, não pode ser diminuída a um dia apenas. Eu acho que se tivesse um É, dia que a gente fosse, entre aspas, comemorar, devia ser um dia do memorial do Zumbi dos Palmares, né? E se existisse esse dia, teria que existir tantos outros de outras personalidades negras que existiram. Mas o nome específico, o Dia da Consciência Negra, eu não concordo. Acho que é um dia que acaba fazendo as pessoas se posicionarem de maneira muito errônea sobre o tema. militante de internet, né? A gente pode falar assim, o pessoal, conhecimento de internet, de uma trend de Twitter, o povo já acha que já sabe.
E eu acho que a né? sociedade tem uma ideia muito errada. Tipo, hoje em dia, né, com o Twitter, com a internet, as pessoas acham que subir a hashtag Consciência Negra, Dia da Consciência Negra no Twitter tá fazendo muita diferença. Mas o que eu vi um rapper falando um dia numa entrevista foi que um rapper não, desculpa, foi o Favelado Investidor. Ele falou numa entrevista um dia que isso não faz diferença. Porque se você está subindo uma hashtag sobre moradores de rua, por exemplo, o morador de rua, que é quem precisa da ajuda, né, no caso, ele não está vendo a sua hashtag, ele não está vendo toda essa movimentação na internet. E, E ele vai continuar morando na e o rua. Dia da Consciência Negra, os negros até veem essa movimentação, né? Até vemos, ajudamos a subir a hashtag, coisa do tipo. Mas não é algo que vai mudar. A Dia da Consciência Negra é dia 20. No dia 21, isso já vai ter caído em esquecimento e negros já vão ser tratados com racismo e tudo vai voltar ao normal. Então não é uma coisa que mude algo de fato, tá ligado? O que eu acho que vai Sim. mudar, o que eu acho que mudaria algo de fato é o que eu falei. Se isso fosse uma ação rotineira, se fosse o nosso comum. Mas acho que um dia específico não é o suficiente para mudar tudo que aconteceu, toda a história de racismo e essa construção do racismo estrutural. É um processo e uma puta construção, desconstrução que a gente vai ter que fazer ao longo dos anos. Já está começando, como você mesmo comentou, nas gerações passadas. Na nossa, isso é bem forte, graças às redes sociais, à movimentação de rede social, né, de internet. E a gente está na luta, né, com E certeza. uma coisa que eu acho muito Pode falar. importante é que os negros, próprias as pessoas pretas, elas começaram a dar muita importância para isso. As pessoas pretas hoje em dia não aceitam mais ser tratadas como inferiores. E isso antigamente, não que as pessoas, né, pretas aceitavam isso antigamente, a gente nunca aceitou. Mas hoje em dia a gente não aceita e mostra que está descontente, mostra a nossa revolta. E isso é muito importante. O Will Smith disse uma frase um dia que ele falou: o racismo sempre existiu, mas agora ele está sendo gravado e a gente está reagindo. Eu acho isso muito importante. Nossa, eu lembro desse dia Eu que ele acho falou. isso Com muito certeza. importante. A gente gravar, mostrar que está acontecendo e ter uma reação contrária a isso é muito importante. Porque antigamente, como eu disse, as pessoas negras nunca aceitaram essa posição na sociedade. A gente nunca aceitou ser tratado como inferior com racismo. Mas talvez a gente tivesse medo de reagir, medo de ter uma reação contrária, sabe? E hoje em dia não, hoje em dia a gente se posiciona, a gente fala, a gente faz protesto, e isso é muito importante, porque tira os racistas da zona de conforto. Porque quando um racista está na zona de conforto, ele nunca vai deixar de ser racista e o racismo nunca vai deixar de existir. Mas quando o racista ele é tirado da zona de conforto dele, né, o preconceituoso em geral é tirado da zona de conforto, ele vai repensar as atitudes dele. E isso não é só no movimento negro, tem no movimento LGBT, também está acontecendo muito, né, das pessoas que se enquadram no LGBT tendo uma reação contrária ao preconceito, e isso eu acho que é muito importante. É relevante pra caramba, né? Porque tem que ser uma minoria, né? Enquanto a gente não conseguir acabar com isso, isso tem que ser uma minoria, não uma maioria. E a gente sente com. Não falando necessariamente do atual governo, mas no momento que a gente está vivendo, isso está muito vivo. E as pessoas estão tendo orgulho de ser assim, elas estão tendo apoio e força. E isso é muito assustador, porque é uma luta que a gente está desconstruindo e parece que isso está sendo Parece, é, parece andado que a para gente está trás, né? regredindo, né? O que era para ser vergonhoso hoje em dia é Sim, motivo de glória e de aplauso, e isso é totalmente estranho e, sei lá, perturbador às vezes. sim. Voltando um pouquinho no que a gente estava falando sobre a situação que aconteceu com você, você sentiu que agora tem novas reações diferentes quando você tá com outras pessoas? Você age de maneira diferente justamente para não causar esse estranhamento nas pessoas? Ou você continua sendo Cara, você, normal, sendo eu tranquilo? mesmo, sempre fui e sempre você, até porque eu acredito que o racismo não é problema meu. O racismo, ele é problema do Com racista, certeza. eu não tô fazendo nada errado, certo? Então, eu continuo agindo normal, eu vejo as pessoas tendo reações, né, diferentes quando eu tô perto, mas eu hoje em dia eu não ligo, eu simplesmente continuo vivendo a minha vida, fazendo o que eu devo fazer.
E sempre mantendo a cabeça erguida, sempre mantendo a postura, que eu acho que isso para mim foi muito importante, acho que é importante para todo mundo, que para mim isso foi muito importante porque fez eu criar e fortalecer um pensamento dentro de mim, que é de eu não sou menos que ninguém e eu não vou agir como se eu fosse menos que alguém, tá ligado? Hoje em dia eu sou eu mesmo, eu Exato. tô, né, digamos, num lugar importante, num lugar chique, num shopping, coisa do tipo, eu não ajo, eu não me comporto, né, como inferior, eu me comporto como qualquer outra pessoa que tá lá sendo o cara, porra, da cidade ali, rico, tá ligado? O cara que tem uma BMW ou eu que fui de ônibus, eu me comporto da mesma maneira que ele, mantenho a minha cabeça erguida, mantenho a minha postura, até porque eu sei que eu não tô fazendo nada de errado e isso para mim é o mais importante. A minha consciência tá limpa comigo mesmo, né? Eu tá bem comigo mesmo, para mim é o mais importante. Então, hoje em dia eu percebo sim reações estranhas das pessoas, algumas racistas, mas eu não ligo mais, eu acho que eu tô bem comigo mesmo e isso é o mais importante. Com total razão e certíssimo. O que você acha você acha que o movimento de representatividade, de beleza negra, de exaltação da beleza negra, você acha que isso te ajudou? O que você acha? Você acha importante esse papel, esse trabalho que está sendo Cara, feito? com certeza, com Qual que é a sua certeza. opinião? Trazendo isso muito mais para minha realidade, antigamente eu fazia escova no cabelo, né? Eu alisava um pouco o cabelo. E hoje em dia eu não faço mais, eu não tenho cabelo crespo, meu cabelo é só ondulado. Mas eu acho que isso já foi muito importante para mim, sabe? De assumir que meu cabelo é ondulado e que às vezes ele tá desarrumado e só não tem como arrumar, ou ele tá desarrumado, mas eu gosto assim, eu acho bonito assim. Isso foi muito importante para mim e toda essa exaltação da beleza negra que vem acontecendo há bastante tempo já, foi muito importante para me ajudar a construir esse pensamento. E acho que para todos os negros, né, para todas as pessoas pretas, isso é muito importante porque a gente sabe que a beleza negra ela é diferente. Tipo, quando você vê uma mina com cabelo crespo, que o cabelo dela não vai chegar até a bunda, e se chegar vai ser muito difícil, vai demorar anos e anos e anos e anos e anos. Para uma mina com cabelo liso também demora, mas a mina que tem o cabelo crespo, o cabelo dela dificilmente vai crescer a ponto de chegar até a bunda. E se ele começar a crescer, talvez ele vire um Black Power. Então, né, não vai chegar até a bunda, ele vai começar a crescer para os lados e para cima, enfim. E a mina tem que entender que aquilo é a beleza dela e só ela tem aquilo. Eu acho que o lance da beleza negra é isso, só a gente tem, tá ligado? A beleza negra ela é um bagulho que não existe igual e nunca vai existir. E isso é muito importante, assim. Foi muito importante para mim, né? Como eu falei, para eu assumir meu cabelo ondulado, por mais que, né, não seja muito diferente do normal, do cabelo liso, é só ondulado, mas para mim já foi muito importante e eu acho que para todo negro, né, para toda pessoa preta, quando se aceita, quando se percebe que que tem uma beleza diferenciada, isso é importante demais e diferenciada que eu digo no sentido de ser diferente do comum, né, da pessoa de cabelo liso, da pessoa branca. Do Ser padrão, diferente né? do Do padrão que a gente está tradicional. acostumado a ver em capa de revista, em novela, em televisão, essas coisas. E quando você percebe, é, A Barbie, né? né? A mina tem que ser a Barbie. Quando você Branca, loira, do olho percebe azul, que a sua alta, beleza é magra. diferente daquilo e que a sua beleza é tão bela quanto, mais bela, às vezes, né? Depende da opinião da pessoa, mas que é tão bela quanto, que não tem nenhuma diferença Sim. entre você e a Barbizinha da sua escola, isso é muito importante para aquilo que eu falei de você manter a postura, de você manter a cabeça erguida. Porque você sabe que você também é uma pessoa muito bonita, só que a sua beleza é só sua. Ninguém, poucas pessoas vão ter uma beleza como a sua, sabe? A beleza do Com outro não anula certeza, a sua, total. né? E, e é ponto de vista. O que é bonito Não, pra mim pode não ser bonito pra pô, você. O que é bonito pra pra você pode não caralho, ser pra bonito pra caralho. mim. Então, Isso sim, é muito sim. importante. Em contrapartida, a gente tem também a sexualização Uhum. do corpo negro, né? Que a gente já vê ao longo da história. Você sente que isso é Ah, real? cara, Tipo, na sua com vivência, assim? certeza, com certeza. Antigamente, a mulher negra, né, principalmente a mulher negra,
era mais comum de ser visto. A mulher negra ela foi tratada como objeto de beleza. Tem uma frase, eu não vou lembrar de qual música e quem cantou, mas basicamente ela fala que eles não colocam mulheres negras na televisão, não colocam elas para atuar em filmes, a não ser que seja um pornô. E isso é muito verdade, assim, é um bagulho que hoje em dia nem tanto, mas já foi muito verdade, sabe? A beleza negra ela foi muito sexualizada. Sim, Quando as mulheres falam que eu gosto de um negão porque tem pegada, né? Porque tem o grande, cara, isso é tipo muita sexualização e não deixa de ser racismo, não deixa de ser errado, tá ligado? Tipo, porra, se eu tenho pegada, com se, certeza. né, se meu pau é grande, tipo, não é mérito meu, eu nasci assim, eu não pedi pra nascer assim, tá ligado? Algum fato genérico pode, genérico não, é genético, pode ter ajudado, mas não é como se eu escolhesse ser assim, para ser sexualizado. E eu não me sinto confortável sendo sexualizado a esse ponto e acho que ninguém se sente. E a gente tem visto as mulheres indo muito contra isso, contra a sexualização, porque elas não se sentem, né, confortáveis com isso. Ninguém se sente confortável sendo só um objeto de só um objeto sexual. Acho que isso está mudando É, bastante e é muito a gente, importante que mude, porque as pessoas não veem, né, essa frase que eu falei de que, porra, negão tem pegada, negão é alto, é forte, não sei o que. As pessoas não veem isso como racismo, mas não deixa de ser, não deixa de ser muito errado. total. É, a gente vê isso desde o início da história, né? Os donos de fazendas que tinham as escravas, eles tinham a esposa branca com os filhos, mas quem ele ia pra cama, ele era com Pra caralho, pra as caralho. negras, né? Porque era bonita, porque. Então Uhum. a gente vê isso desde o início. É muito doido pensar nisso. Até a MC Carol fala isso numa música que, tipo, é, não olha para meus trajes, vocês não vão me Uhum. vestir de Nicki Minaj. Tipo, porque ela é gorda, ela é grande, e ela fala, não, eu não vou ser sexualizada Uhum. desse jeito. Tipo, a Nicki Minaj, ela tem um papel importante porque ela é uma mulher bonita, tá no rap, ela tá na cena, e ela usa do corpo dela com toda Ah, certeza, com o pra direito caralho. dela, porque é uma escolha que ela fez, mas isso não deve ser Uhum. uma regra, né? Cara, eu acho Ela que fez porque não ela tem nada de errado em você ficar famoso pelo seu corpo. Eu acho que não tem nada de errado você ganhar um concurso de Miss Bumbum, coisa do tipo, tá ligado? Não tem nada de errado. É o que você escolheu pra você. Mas é o que eu acabei de falar. Não tem nada de errado quando você escolhe isso. sim. Agora, quando você é sexualizado a sua vida inteira, não por É, opção, mas porque as pessoas te veem como uma preta que tem a bunda grande, que é boa na cama, quando as pessoas te veem assim, simplesmente porque você é negra, tá ligado? Isso tá muito errado e tem que acabar, e acho sim, que tá acabando, né? É muito importante isso. Mas quando você escolhe usar o seu corpo para ganhar vida, para ficar famosa, quando você escolhe usar o seu corpo, acho que não tem nada de errado. Se você quis concorrer a um concurso de Miss Bumbum, coisa do tipo, se você escolheu estar ali, não tem nada de errado. Você tem que exaltar a sua beleza, as pessoas têm que perceber que você é bonita e que você sabe disso. Só que tem que ser uma coisa com uma escolha uma sua e escolha tem que ter sua, um né? respeito, Uma escolha tá sua. ligado? Não é porque você é bonito, você sabe que você é bonita, que você tem uma bunda grande, sei lá, que todo mundo pode, sei lá, bater na sua bunda e pegar na sua bunda. Não, tem que ter esse respeito, tá ligado? A mina pode ser Miss Bumbum, mas, porra, a É, bunda é dela. Ela escolheu estar lá mostrando a bunda pra ganhar um prêmio, né? Coisa, eu não sei como acontece, mas enfim. Ela escolheu estar lá e a bunda é dela e só ela pode, né, mostrar quando ela quiser e só quem ela deixa pode pegar, coisa. ela que decide, né? O errado é você ser taxado só como isso, Exato. não verem a sua inteligência, tipo, não verem o seu trabalho, a sua Eu acho relevância que na o nosso cena, corpo, tal. ele é a nossa maior propriedade. O nosso corpo é a única coisa que a gente já nasce sendo dono. Né? Tem toda a questão de quando você é um bebê, uma criação que você depende dos seus pais ali, de quem te cria para não morrer e tudo. Mas eu acho que a gente já é dono do nosso corpo desde que a gente nasce e ninguém pode mandar nele a não ser você, tá ligado? Ninguém pode invadir a privacidade do seu corpo sem que você deixe. É a mesma coisa que você tá numa loja e quebrar alguma coisa. Você não pode chegar na loja e ficar quebrando tudo, assim, porque a loja não é sua.
Se a loja tem um dono, o dono tem que permitir, primeiro, permitir que você entre na loja dele e depois estabelecer algumas regras. Se você quebrar, você vai ter que pagar. Eu acho que com o nosso corpo é a mesma coisa. Eu tenho que permitir que você encoste no meu corpo, né, em questões sexuais e tudo e tal. Eu tenho que permitir isso e que se você ultrapassar algum limite, vai ter que pagar de alguma forma, sabe? Com É, certeza. você é Eu seu acho que próprio nosso lar, né, corpo mano? é a nossa maior propriedade. E total. Vai da liberdade também de você se conhecer e de você estabelecer Uhum. seus limites, como você mesmo falou. E é isso. É, outra fita, então, que a gente vai comentar é o que, que você acha de apropriação cultural? Você acha que isso existe? É realidade? A Até que minha ponto que isso opinião sobre acontece? apropriação cultural é uma opinião muito próxima, muito parecida com a opinião do professor Paulo Cruz. Ele é um professor de filosofia e, né, questões educacionais também, palestrante e tudo. A opinião dele é que basicamente apropriação cultural não existe, porque a cultura ela é apropriação. E para você se apropriar de alguma coisa, aquela coisa tem que ter um dono, um criador. E cultura nenhuma tem um criador específico. A gente tem a cultura negra, que é uma cultura comum entre os negros, uma cultura que criou-se entre os negros. A cultura do Rastafari vem muito disso, a cultura do dreadlock, das mulheres africanas de usarem os turbantes e coisa do tipo. É uma cultura negra porque se criou ao longo do tempo. Isso. Mas não As foi uma tranças. pessoa negra que chegou lá, subiu num pedestal e falou isso aqui é cultura negra e mais ninguém pode usar. Não, não existe isso. Para você se apropriar de alguma coisa, aquela coisa tem que ter um criador, tem que ter um dono. E eu acho que ninguém é dono de cultura nenhuma. Mas eu tenho uma frase também do rapper Kaiowá que eu acho muito interessante, que é come a sua fatia, mas não esquece quem fez esse bolo. E eu acho que é basicamente isso. A cultura ela não tem um criador, ela não tem um dono, logo ela não pode ser apropriada. Mas você tem que respeitar e tem que saber quem são as pessoas pertencentes àquela cultura, a quem, para quem e por quem aquela cultura foi criada, tá ligado? Acho que a cultura das pessoas negras, a É, cultura, vou puxar um pouco mais para o que eu tenho mais vivência, a cultura do hip hop, ela foi uma cultura, né, do hip hop do rap, foi uma cultura criada por pessoas negras e para pessoas negras, foi construída ao longo do tempo assim. Mas isso não quer dizer que pessoas brancas não podem fazer rap, não podem participar do rap, da cultura do hip hop no geral. Elas podem, todo mundo pode, mas você tem que ter uma consciência, você tem que ter uma noção de que aquilo a princípio foi construído por pessoas negras para pessoas negras, entendeu? Acho que isso, essa consciência de você saber para quem aquilo foi é. construído é muito importante. Isso, entender que esse não é o É, seu lugar de fala, né? Que, que a vivência que ele tá falando ali acho que normalmente não, provavelmente não é a sua. Eu, como branca, tenho essa sim, consciência, né? A gente vai construindo isso. Tanto que a gente, como amigo, você sabe que eu pra gosto de caramba. rap também, mesmo sendo mulher, sendo branca. E a gente conversou até, eu queria fazer Uhum. trança, lembra quando a gente conversou sobre isso? Eu queria muito fazer trança raiz, e você falou pra mim, cara, É, entendo o peso que isso tem, a representatividade que isso tem, a história. eu acho E aí, que faz se eu você acho achar que é que só vale isso. a Eu acho pena, que que você uma quer mina mesmo branca fazer. ela não pode ser impedida de fazer trança raiz. Se ela quiser fazer, ela pode fazer. Eu só acho importante que você saiba o peso e a importância que isso tem para pessoas negras, né? Para uma mulher preta. Quando uma mina preta que também tem trança raiz te vê na rua, É. ela, né, te vê na rua de trança raiz, ela vai imaginar que você entende a importância daquilo para ela e você tem que entender a importância daquilo para ela. Certo? Não é uma regra, você tem que entender a importância, mas eu acho importante você saber que aquilo tem uma importância maior para ela, porque para ela tem, porra, todo um significado por trás, tá ligado? Significa poder, significa que você significa poder, significa que você está Empoderamento, mostrando né? a sua beleza para o mundo do jeito que você quer mostrar. Significa que você não vai se enquadrar nos padrões que a sociedade está impondo para você. E talvez para você, que é uma mina branca, talvez não tenha todo Exato. esse conceito por trás. Mas se você entender que para uma pessoa negra existe esse conceito e você respeitar isso, acho que não tem nada de errado. Com certeza, é igual um artista que a gente gosta falou, É, né?
É, É cafona cafona é não só saber o que você veste, não, o que você não tá ter vestindo. noção do significado do que você tá usando. Você tá usando uma camisa do Rolling Stones, por exemplo, mas não sabe o que é Rolling Stones, nunca ouviu uma música dos caras, Nunca ouvi uma. tipo, não entende o significado daquela banda, né? A importância. Não tô falando que você tem que ser o maior fã do mundo de Rolling Stones pra usar uma camisa. Não, você pode usar uma camisa se você, sei lá, gosta da logo dos caras, da linguinha lá, é uma logo muito da hora. Se você quer usar, você pode usar à vontade. Eu acho que você tem que entender que aquilo é uma banda e que para algumas pessoas aquela banda tem mais importância do que tem para você, tá ligado? Com certeza. Já entrando nessa fita de Uhum. artista, de importância, relevância, quais que são suas referências? Cara, Quais são suas referências aí para a vida? eu Que acho que a ajudaram minha você a maior construir seu referência, e eu pensamento? não escondo isso de ninguém, a minha maior referência é minha mãe, certo? Uma mulher negra, trabalhadora, que criou 5 filhos sozinhas e teve a infelicidade de perder um filho. Então, ela é minha maior referência, sempre vai ser, e eu não escondo isso de ninguém. E eu tenho isso muito claro para mim também, de que ela é minha maior referência, uma mulher negra que sempre trabalhou a vida inteira, nunca fez nada de errado e nunca precisou fazer nada de errado para se criar e criar os filhos, tá ligado? Mas eu acho que as minhas referências ela vem muito da música. Eu gosto muito de música. Então, as minhas referências ela vem tanto do rap quanto do samba, do jazz, de músicas originalmente de pessoas negras, né, que foram criadas por pessoas negras. Eu acho que no samba, uma referência muito um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito é o Seu Jorge, que né, não é só sambista, não é só músico, é ator também. É um cara que tem uma história de vida muito foda. Então ele é uma referência para mim, um cara que eu admiro muito. E uma outra referência que eu eu tenho muito forte dentro de mim é o Sabotage, que é um cara, porra, que criado na favela, nasceu na favela, foi criado a vida inteira na favela, na zona sul de São Paulo, que já foi considerada o lugar mais perigoso do mundo pela ONU. Então é um cara que tem uma história de vida incrível e é um cara, assim, acima da média pra mim, tá ligado? Eu tava até esses dias eu tava vendo um documentário sobre ele e todo mundo que conheceu ele fala, ele era um cara acima da média. E eu acho que todo mundo que estuda um pouco sobre a vida dele e a arte dele percebe isso. Então, o Sabotage pra mim é um cara que eu tenho como muita referência muito forte assim, porque é um cara que usou da arte dele pra ganhar espaço, tá ligado? Ele se envolveu no crime, já foi envolvido no tráfico e tudo mais, mas ele decidiu sair disso para fazer rap, para viver do sonho dele, para viver da arte dele, e isso infelizmente custou a vida dele, né? Foi um bagulho muito triste assim, infelizmente ele Sim. sair, tentar viver do sonho dele, infelizmente custou a vida dele, mas ele estava fazendo o que ele acreditava. E eu acho que isso é muito importante. Essa influência dele, para mim, de que você tem que fazer o que você acredita, você tem que fazer o que você gosta, você tem que correr atrás do seu sonho, é um bagulho muito importante para mim. É uma, um ensinamento, digamos assim, que ele deixou que eu levo para minha vida inteira, assim, pra caralho. Ele viveu a verdade dele, né? E pra a Uhum, gente, ele morreu muito novo. E a gente entende o tanto que ele era foda, porque mesmo ele tendo morrido novo, uhum. a história dele se perpetuou, o trabalho dele se perpetuou e ele não fez nem metade do que Cara, ele podia, do que ele queria, do que ele tinha o como Sabota, ambição de ele era um cara crescer dentro da tão. O cena, né, Sabotagem mano? era um cara tão foda, tão acima da média, que na época em que ele viveu, o final dos anos 90 e um pouquinho dos anos 2000, né, que foi onde ele ganhou fama, onde ele ganhou sucesso com o rap, ele conseguiu fazer muita coisa em apenas 3 anos, que foi ali, né, o que durou a carreira dele, mais ou menos foi 3, quase 4 anos ali. Ele era um cara muito importante, assim, ele era um cara que conseguia, que fazia uma ligação entre as pessoas mais pobres, as pessoas mais miseráveis, mais excluídas da sociedade com as pessoas da mais alta classe da sociedade. Ele tinha esse dom de fazer essa ligação. Ele conseguia conversar com o CEO de alguma empresa do mesmo jeito que ele conversava com a mina com né, os amigos dele que cresceram com ele na mesma favela aqui. E isso eu acho muito importante, porque isso hoje em dia talvez seja um pouco mais comum.
Mas na época em que ele viveu, né, anos 90, um pouquinho dos anos 2000, isso era muito difícil, isso não acontecia. Essa distância entre essas realidades era muito grande e ele fazia essa ligação, ele fazia essa ponte. E eu acho que ele foi um cara muito importante porque ele era muito corajoso, tá ligado? A coragem dele de sair do crime, começar a fazer rap. E tem uma passagem que houve num documentário sobre ele, o João Gordo participa desse comentário, o João Gordo conta essa história, que ele admitia que ele era fã da Sandy. Cara, pensa, um cara preto, tipo, um cara preto de favela, envolvido no Genial. tráfico, que fazia ex-traficante, que fazia rap, admitir que é fã da Ex-traficante. Sandy. Tipo, isso é de uma coragem extrema, tem que ser muito corajoso pra falar e pra abrir isso assim pra todo mundo, tá ligado? E eu não tenho dúvida de que muitas pessoas que não conheciam a Sandy foram conhecer o trabalho da Sandy porque ele falou que gostava da Sandy. E isso é muito importante, tá ligado? Ele abriu a mente das pessoas. É, é, é cômico e muito É importante, cômico, cara. com certeza. É cômico Sim, imaginar o mano, imagina, tipo, Sabotagem é um ouvindo. bagulho Se muito a cômico e lenda a coragem dessa paixão. que ele teve que ter na época pra falar isso, tá ligado? Ele, porra, ele andava com, mano, ele andava com o RZO, com o Racionais, Total. com o Rapping Hood, então ele tá no meio desses caras e falar, eu sou fã da Sandy. Mano, você tem que ser muito corajoso pra falar um bagulho desse, tá ligado? Demais, mano, demais, demais. Cara com muita personalidade, né, mano? O cara era. Uhum. Ele era incrível mesmo. E é foda imaginar ele é um dos pilares, querendo ou não, é Sim, inegável que demais, ele é um dos mano. pilares da cena do rap nacional, Tem, junto com, sim, junto com o Racionais, tudo, demais. e é doideira pra caramba imaginar isso. Ele falando que era Cara, fã da Sandy, quando eu que não ouvi tinha essa nada a ver com o história, universo eu dele, não achei falava muito sobre a realidade engraçado, dele, tipo, porque é o que você falou, é totalmente desconexo com a realidade dele, não tem nada a ver com ele, basicamente, tá ligado? Não tem nada a ver com ele, com a realidade dele, mas ele falava que era fã da Sandy, que gostava do trabalho da Sandy, que se tivesse a chance, faria um show com a Sandy, cara. Isso é, porra, genial, assim. É, imagina mano, um ia ser da show hora demais. da Sandy e do Sabotagem. E, querendo ou não, É, também o João então, Gordo, que é totalmente da cena do o rock Sabotagem, ele também. era um cara que tinha esse Colar com dom de fazer Sabotagem, essas tipo, ligações, assim, tá ligado? Ele tava no meio do rock com o João Gordo, ele era muito amigo do Chorão, e ele era um cara da favela que morou a vida inteira dele na favela, mesmo depois de fazer sucesso no rap, no cinema, ele morava na favela. Então ele tinha conexões, né, com pessoas do rock, com pessoas da alta classe da sociedade. Ele tinha amigos que eram grandes atores, porque ele participou de muitos filmes também nessa carreira curta dele. Ele fez acho que 2 filmes, se eu não me engano. E ele era amigo dos maiores atores da época, assim. E um cara que morava na favela, que cantava rap, traficante, preto, com aquele cabelo totalmente diferente dele, e era amigo de pessoas importantes, assim, da sociedade na época, tá ligado? Eu acho que isso é um dom que poucos têm e que ele tinha esse dom e soube aproveitar é. muito bem. Ele Demais, conduzia mano, com demais. maestria, né? Eu vi uma O que ele entrevista, fez, o né, no trabalho, documentário que eu as tava vendo, o Rapping amizades. Hood, falou que onde ele chegava, todo mundo gostava dele. Não tinha como não gostar do Maurinho, do Sabotagem, tá ligado? Algumas pessoas tratavam ele como Mauro, outras pessoas tratavam como Sabotagem, outras como Maurinho, mas não tinha como você não conhecer e não gostar dele, tá ligado? Com certeza. A gente pode se aprofundar, né, nesse assunto da Oh, com cena do certeza, rap vou participar com em um outro certeza. episódio. Quero te convidar, já tá feito o convite. É, bom, falamos bastante. Para finalizar, vamos dar um Ai, recado aí. O que você vamos diz para lá. essa nova geração que está vindo? Essa Bom, geração primeiro negra, que forte, entenda empoderada. que você é único. Eu acho que isso foi muito importante para mim. Eu quero que todo mundo entenda. Se você é uma pessoa preta, entenda que você é único, a sua beleza é única. E entenda que você é descendente de reis. Você é descendente da alta realeza, seus antepassados, né?
seus ancestrais, eles são reis, eles são pessoas da alta realeza, são imperadores, são pessoas que tiveram o seu poder tomado à força. Então entenda isso e haja como tal. Eu acho que isso é muito importante. Você entender que seus ancestrais são reis, são pessoas importantes na história, pessoas que tinham muito poder e que isso foi tirado deles à força. Então, entenda isso e haja como tal. Haja como príncipe, haja como rei, haja como uma princesa, haja como uma rainha, porque é isso que a gente é. Porra, com certeza. Eu acho que o A cabelo coroa é Black pesada, Power, mas né, vocês conseguem. que é uma referência do estilo, é a marca das pessoas pretas. A Eu acho marca, que ele é a do jeito que é um cabelo como a sociedade, né? Os racistas gostam de dizer é um cabelo duro, é um cabelo ruim, para conseguir segurar o peso da nossa coroa, que é uma coroa grande, uma coroa pesada, e é isso. Então, mano, para as gerações aí que vão vir, se forem ouvir isso que eu tô falando, mantenha a cabeça erguida, não abaixa a cabeça para ninguém e saiba que você é um príncipe, você é uma princesa, você é um rei ou uma rainha. isso mesmo, mano. Valeu novamente por esse momento. Então, eu Foi que muito agradeço. relevante tudo que a gente falou Abrir o aqui. espaço. Obrigada. Deixa eu trazer. Ai, capaz. Tá sempre aberto aí pra você. Deixa tuas redes sociais aí pra galera ver teu trabalho. O Vini é um designer gráfico incrível. Com apenas 17 anos, o Pô, cara é já era. Eu só brabo. queria agradecer ao espaço. Então Acho que tem que essas divulgar, discussões tem que são muito mostrar. importantes. Então, muito obrigado aí por abrir esse espaço. E as minhas redes sociais tem o meu Instagram, que é vs.design com dois N's no final. E tem o meu Facebook, que é vs.design0. Quem quiser acompanhar lá, vai ser muito importante para mim se puder seguir, deixar o like lá em alguma publicação. E é isso. Obrigado pelo espaço aí, obrigado pelos elogios. Tamo junto. O Vini tá com um projeto muito incrível de mostrar o processo criativo, o processo de desenvolvimento de logos, de projetos de design. Tá bem bacana, bem legal. Tem, Tem muita pô, coisa boa vindo por aí, né? Não aí, se podemos tudo, explanar os se tudo der projetos, certo, vai acontecer muita coisa mas aí ano que vem, os anos. Não é só progresso. isso mesmo, o bagulho não acaba aqui, né? O bagulho tá só Pô, começando. eu que agradeço. Junto sempre. É nóis, valeu. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou, abraço.